Estamos iniciando aqui mais um KKCast, o podcast que traz para você as visões, as informações e as opiniões do mercado imobiliário de Natal, do Rio Grande do Norte e do Brasil. Estamos hoje aqui com George Costa para falar de um assunto super importante. E aí vocês podem até perguntar, Kaká, mercado turístico? Como é que a gente está falando do mercado imobiliário e o turístico entra nisso? Aí vai um link muito importante. Esse mercado imobiliário da nossa cidade cresceu graças ao trade turístico, começou a trabalhar desde 1980, mais ou menos, quando começou a Via Costeira e aquele mercado deu uma aquecida. Ali, nós, do mercado imobiliário, recebemos um grande aporte de novos players que entraram no mercado, pessoas de fora que estavam vindo graças a isso. Então, andam juntos, andam de mão dadas e a gente precisa reunir novamente. George, seja muito bem-vindo, George Costa, que é hoje coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da FEComércio. E empresário aqui em Natal, um amigo do coração. Diga aí, amigo, seja bem-vindo. Meu amigo, muito obrigado. Prazer estar por aqui. E vamos começar esse bate-papo aí com esse seu link, né? O que é que turismo e imobiliário tem a ver. Na verdade, todos os destinos turísticos do mundo tiveram um excepcional desenvolvimento imobiliário após seu desenvolvimento turístico. E Natal não foi diferente, né? Você falou lá da década de 80, lá da Via Costeira, e depois a gente teve o segundo boom, que foi a Ponta Negra, com a reforma que foi feita, e os estrangeiros que vieram aqui e aportaram muito dinheiro de fora para Natal. E isso vale também para outros destinos, né? Pipa, São Miguel do Gostoso, que quando se desenvolvem turisticamente, ou seja, os equipamentos turísticos, todo aquele ambiente que se cria, né, de lazer nesses lugares turísticos, traz também o imobiliário, porque as pessoas passam a ficar interessadas por aquele destino. Então, sem dúvida, estamos juntos aí em todas as ações. Não, sem dúvida. Inclusive, o mercado imobiliário também faz parte, porque quando você constrói um hotel, nós estamos falando de construção do nosso mercado também. Jorge, vamos começar aqui por um ponto que está muito em evidência. Ontem o prefeito, inclusive, deu uma entrevista e chamou alguns empresários para falar sobre a engorda de Ponta Negra. Ponta Negra, que é um bairro super importante, a referência turística de Natal é Ponta Negra. Como é que você está vendo aí, depois do plano diretor, o que é que acontece em Ponta Negra, o que é que a gente traz de novos produtos turísticos para lá? Ponta Negra, como todo ponto de muito fluxo de pessoas, né? E o turismo traz isso, ele traz a prosperidade e traz os certos problemas. Então, hoje Ponta Negra virou uma casa de mãe Joana. Cada um faz o que quer ali na beira da praia, do jeito que quer, sem nenhum tipo de controle. E o principal problema que nós temos em Ponta Negra hoje é topográfico, ou seja, é a geografia de Ponta Negra que não permite você expandir os negócios ali na beira da praia. Então, a engorda de Ponta Negra, além da proteção costeira, o que é natural, a gente precisa ter, e os desastres que aconteceram aqui de calçadão caindo e tal, precisam ser protegidos, ele vai trazer essa expansão da área de comércio que aquela região pode ter. Esperamos que esse imbróglio judicial aí entre IDEMA, IBAMA, Prefeitura de Natal seja resolvido o mais rápido possível, porque essa obra era para ontem. Nós estamos sendo ultrapassados por outras cidades que já fizeram essa engorda e transformaram a sua orla numa orla extremamente agradável. Sem dúvida, hoje, Ponta Negra não é o cartão postal que já foi. Inclusive, ambientalmente, a gente está com um problema no Morro do Careca causado pela erosão costeira. Precisamos proteger o cartão postal mais importante do estado de Rio Grande do Norte, não é só de Natal. E a engorda vem nesse caminho de tentar deixar a praia muito mais agradável para o turista. O plano diretor veio ajudar em muitos pontos, né, dentro do turismo. Em Ponta Negra, especificamente, nós tivemos a grande novidade que foi a área não edificante, que deixou de ser não edificante, né? Passou a poder ser construída, desde que seja do nível da rua para baixo. E existem algumas discussões extremamente importantes para transformar aquelas 9 quadras que tem um potencial enorme comercial num grande projeto de uso público, né, por parte da população e do turista. O que nós imaginamos que aquela área pode ser é um grande bulevar.
É um sonho de todo o mercado do turismo que as pessoas, tanto de Natal como os turistas, possam ter naquelas quadras um uso permanente daquele ambiente. E que o dono do terreno, que o comércio que seja realizado abaixo do nível da rua, se beneficie desse fluxo. Hoje, nós temos, como foi falado, uma orla de difícil acesso. Não tem orla como você tem em João Pessoa, em Maceió, em Fortaleza, principalmente essas 3 cidades. Então, nós precisamos criar um ambiente que as pessoas se sintam à vontade. E aí é o grande pulo do gato, meu Cacá. Só Natal pode ter um mirante, e esse nome vem muito a calhar, né? Os mirantes de Ponta Negra, pode ter um mirante natural em função da nossa topografia. Então, fazer com que as pessoas possam usar aquela área vai trazer como se fosse uma segunda orla da cidade. Então, na orla vai ser resolvida com a engorda, e os mirantes de Ponta Negra podem ser a nossa segunda engorda, vamos chamar assim, para fazer uma analogia de organização e uso daquela área ali de Ponta Negra. Pelo que eu estou entendendo, né? Então seria a parte ali no nível da rua inteiro virar um grande bulevar, um espaço público onde as pessoas vão circular, vão ter ali opções de sentar, um banquinho, uma área verde, uma área para crianças, uma fonte luminosa, enfim, aí os arquitetos são muito melhores do que eu, mas assim, você consegue fazer uma coisa contínua, ou seja, um entendimento que aquilo é uma área 100% de uso da população. Público. Em Natal a gente sabe que as pessoas caminham nas ruas porque não tem calçada. As pessoas têm essa necessidade de atividades ao ar livre. Ali, pela declive, a gente consegue fazer um anfiteatro. Tudo dá para se fazer numa área realmente muito nobre da cidade. E é só observar o que aconteceu, olhando para o morro, do lado direito da Roberto Freire, a pujança comercial que existe, restaurantes, bares, essa nova área que foi feita ali na Avenida Praia de Ponta Negra, né, ali embaixo. A pujança foi só uma organização que a coisa se deu um nível econômico muito grande, e o outro lado da rua é um abandono, é uma desorganização. Então, esse é o momento correto para a gente conseguir fazer com que a gente transforme aquela área num grande produto turístico. Maravilha, maravilha. Caminhando um pouquinho, a nossa orla aqui, de novo, Natal é uma cidade super turística e a gente precisa de uma orla que é o que chama Natal, é sol e mar, né? Isso. Natal veio a ser um protagonista no cenário turístico nacional por conta disso, é sol e mar. Aí nós temos uma via costeira, foi entregue em 84, salvo engano, com esse perfil de trazer ali equipamentos nobres, e hoje a gente tem resorts, né? Tem equipamentos extraordinários ali, salvo engano, 12 equipamentos. São 12. Hoje são 9, porque fecharam alguns, né? E aí o plano diretor muda um pouco, ou pretende mudar um pouco. O que é que muda no plano diretor e qual é a perspectiva do turismo para ali agora, nesse novo momento, Jorge? Olha, eu tenho eu brinco sempre que tem quando você traz um amigo seu aqui para Natal, cara, você foi buscar ele lá no aeroporto. Aí você chegou com ele em Ponta Negra e, desceu ali na praia, achou bacana, o cara olhou o Morro do Careca, ele disse, olha, vamos lá em cima ver como é a vista. Aí não pode. Não, é proibido subir lá e tal. Mas por que eu não posso ir? Não, porque é proibido. Foi proibido por alguém há muito tempo e a gente não pode ir lá. Então, assim, aquela vista incrível do lá, a gente deixou de poder apreciar. Foi passando na via costeira, disse, vamos parar aqui, legal. Não, mas aqui não tem área de acesso, não dá pra gente ir na praia. Então, tá tudo bem, vamos seguindo. Então, a grande dificuldade que eu vejo hoje é você, como cidadão, pensar, chegou um primo meu, o que é que eu vou mostrar de Natal na praia? A gente tem muita dificuldade. Então, só por aí a gente vê a necessidade de mudança de mentalidade que a gente precisa ter. E a Via Costeira são 9 quilômetros de praia. Não existe lugar no mundo onde uma cidade do tamanho de Natal, com 1 milhão de habitantes aí juntando todas as cidades, desperdiça 9 quilômetros de praia. A mudança no plano diretor, ela foi extremamente bem-vinda. Até então, só grandes empreendimentos poderiam se encaixar nas regras anteriores, porque eram 60 mil metros de área, então era muito difícil você fazer algum tipo de empreendimento. Hoje, o plano diretor permitiu, a partir de 2 mil metros quadrados de área, você fazer algum tipo de empreendimento. Então,
Uma pousada de charme hoje cabe na via costeira. Uma barraca de praia cabe na via costeira. Qualquer equipamento passa a caber dentro da via costeira. Quais são os dois problemas? Primeiro, fundiário. De quem é essa terra? Então, hoje são concessões que foram feitas lá na década de 80. Muitas delas não vingaram. Então, existe uma situação que o governo do estado precisa resolver a questão fundiária. Quem tem a concessão vai fazer algum projeto? Não, não vai. Então, sinto muito, a concessão era específica para isso e vamos relotear isso com transparência, com licitação pública por cada uma das áreas, com segmentação de áreas. Olha, aqui você vai poder fazer uma atividade esportiva, aqui você vai poder fazer a área de alimentação, aqui você consegue segmentar e os empresários vão fazer os seus investimentos. Com uma enorme novidade, todos os terrenos, a partir de agora, qualquer autorização vai ter que deixar uma área pública para a descida para a praia. Acesso à praia. Acesso à praia. Essa é a grande dificuldade da via costeira. Na década de 80, Cacá, o turista, ele tinha espaços reservados. Isso no mundo, na Espanha era assim, nos Estados Unidos era assim. Essa área é a área de turista. Hoje o turista quer estar tomando cafezinho contigo. Quer descer do hotel, quer sair na recepção e cortar o cabelo no vizinho. Ele quer integração com a cidade. Então, a via costeira passou do case fantástico do turismo do século passado, vamos chamar assim, para um problema. Então, os hotéis da via costeira são isolados e o turista não aceita mais esse tipo de isolamento. Nós temos a grande vantagem de poder ter grandes equipamentos, excelentes equipamentos, resorts dentro da cidade. Nenhuma outra cidade vai conseguir isso. Só que o resort, ele precisa ter a vida na praia acontecendo. Sem o acesso, não tem como. Então, essas duas grandes mudanças. Para fazer construção de uma via costeira agora, você vai ter que ter um acesso público de estacionamento, de escadaria, o que seja para a praia. E diminuição do tamanho do terreno, permitindo uma variedade de negócios, que até então não tinha. Mas primeiro tem que resolver de saber de quem é aquela terra e como fazer esse desenvolvimento. Já você tem notícias de se já existe algum projeto? Não, existe por parte da Procuradoria do Estado a não autorização de novos equipamentos lá, que alguns hotéis queriam expandir, exatamente pelo problema fundiário. Entendi. Então, assim, ela não vai autorizar, não dá licença, porque a terra vai começar a entrar numa discussão. Então, é muito importante a população, a sociedade organizada, através dos seus governantes, através do governo do Estado, promover essa repactuação, melhor dizendo, do que é a via costeira, do que é para ser a via costeira. Então, acho que está no momento propício e o plano diretor trouxe à baila essa discussão. Que maravilha. Vamos esperar aí os próximos passos, né? Que com certeza vai melhorar, como você disse. O turista, a gente sai com qualquer viagem, assim, uma coisa bacana é quando você chega num restaurante onde a população, não é um restaurante turístico, é um restaurante onde a população daquela cidade vai e você é ali que você quer se integrar, é com a sociedade mesmo. Eu dou uma dica logo. Se você for num lugar que tem um conglomerado de restaurantes e você não é daquela cidade, onde tiver a fila, você encoste. Porque é lá onde a população está indo. Então, você como turista vai ter que sentir o que a população usa. E aquilo que faz o sucesso. Hoje, o turismo, o sucesso é a integração entre o turista e a população da cidade. E a via costeira é o contrário. Vamos andar mais um pouquinho na nossa orla. Chegamos agora ali. A Areia Preta está tomada, não tem muito o que fazer. Poucos terrenos ali e não tem aí uma vocação turística forte, né? Alguns restaurantes que tem ali, né? Tábua de carne e tal. Mas a gente anda um pouquinho mais e aí tem um calo da nossa cidade, que é a Praia do Meio, né? Praia dos Artistas, Praia do Meio, até o Praia do Forte ali. Como é que o plano diretor e o que é que o turismo espera daquele espaço ali novo agora? Eu acredito que a Praia dos Artistas e Praia do Meio foi uma injustiçada durante esse tempo e especialmente por causa do plano diretor anterior. É a única praia que nós temos que tem vamos dizer assim, um platô na praia. Ou seja, você consegue ter um desenvolvimento sem grandes problemas topográficos.
que é o que acontece, e aconteceu lá em Recife, aconteceu em Maceió, em Fortaleza, ou seja, o nível do mar continua no nível... João Pessoa. Né, em João Pessoa, continua no nível das quadras. E aí, por aquela ideologia, disse que não vamos construir nada. Então, a mudança que aconteceu no plano diretor, eu acho que escalonamento foi uma grande ideia. Né? A primeira faixa, acho que precisa ser um pouco mais preservada disso. Mas que não chegasse, por exemplo, ao patamar que foi João Pessoa, que hoje João Pessoa tem um problema, porque 4 andares é muito difícil de você conseguir realizar algum tipo de investimento. E você vê muitas casas ainda lá na beira-mar de João Pessoa sem conseguir esse desenvolvimento. Os hotéis de João Pessoa sofrem muito porque são pequenos, então fica muito custoso a operacionalidade deles. Então, fazer 7 andares ali na frente, fazer 10 andares na rua de trás, isso é moderno. É a forma muito correta de se fazer e acho que vai ter algumas novidades por ali. Naturalmente, junto com esse desenvolvimento econômico, tem que vir um desenvolvimento urbanístico daquela praia. E aí a gente tem uma outra grande vantagem em relação à Ponta Negra. A avenida é extremamente larga. A área de praia é extremamente larga. Então, é fácil de você conseguir urbanizar sem precisar entrar no terreno dos particulares. Então, eu acredito que a partir do momento que se venha um grande projeto ali na área duas áreas principalmente, mas a área dos Reis Magos como é o moderno hoje. É você fazer um grande empreendimento e ao redor você também tomar conta. Né? Isso está acontecendo aqui no centro de Natal, ali na Praça Pedro Velho, mas isso vai ser o futuro. Ou seja, você está fazendo seu empreendimento, então ao redor dali eu vou gerar muito tráfego, vou gerar muita atividade econômica e eu organizo aquilo para poder fazer uma ligação com o meu empreendimento. Então, eu acho que o Reis Magos ele teve 2 símbolos, né? O símbolo do desenvolvimento da década de 60, o do atraso agora do início daquela região, e pode voltar a ser um símbolo de lá. E um outro lugar que eu acho que pode também ser um grande diferencial para a cidade, em termos de modernidade e tal, para mim é a Ponta do Morcego. A Ponta do Morcego, com a possibilidade de você fazer grandes empreendimentos inovadores dentro daquela área, vai modificar o pensamento que o próprio natalense tem daquela região, que foi o que aconteceu com a Areia Preta. Hoje, a praia de Miami, ela é a melhor praia de Natal, onde mais a gente vai, porque mudou o conceito a partir do momento do imobiliário para lá. Por fim, a gente tem a Marina do Natal. Chegamos lá. Lá no Círculo Militar, ali perto da ponte, e aí falando realmente turisticamente, é um dos melhores clientes de turismo do mundo. Quem navega com iates ou lanchas de grande porte, ele tem um poder aquisitivo alto, ele traz uma série de empregos secundários àquela atividade dele, e ele traz um gasto médio muito alto. E Natal se isolou desse mercado durante toda a sua vida turística. Existe um estudo, George, me parece, né? Você pode complementar aí, que tem uma avenida, né? Uma avenida aqui onde eles passam pertinho da gente, né? Uma avenida do mar. Quer dizer, tem uma rota que é muito usada por esses velejadores, né? De iates e tudo, que passa bem próximo da gente e não tem... Nós somos a esquina do continente. Então, como vocês do imobiliário, mas que ninguém sabe, toda esquina é extremamente valorizada, né? Então, a esquina, ela une duas rotas, né? A esquina normal de uma avenida, ela usa 2 rotas. Você tem 2 acessos. A esquina do Brasil, do continente sul-americano, é Natal. E aí você vai unir a rota europeia com a rota norte-americana para usar exatamente os ventos que chegam até aqui. Nós somos... e aí a eólica vem provar isso, né? Na prática, a vantagem econômica que a gente tem nisso. Então, a chegada até aqui, ela é mais fácil do que você chegar em Fortaleza, do que chegar em Recife, do que chegar em Maceió. Por ser mais fácil, naturalmente, se tiver uma estrutura local, ele vai escolher. Então, a tendência da Marina Natal é ser uma marina não só recreativa, mas uma marina estruturada para receber grandes barcos
para a manutenção desses barcos, afinal de contas eles vão atravessar o oceano. Então, o primeiro ponto de chegada ou o último ponto de retorno, eles vão escolher Natal porque é o ponto mais próximo. É uma vocação natural. E o Rio Potengi também tem uma vocação natural de proteção. Não foi por acaso que o Forte Reis Magos foi escolhido para estar ali. Em 1500 já se sabia que o Rio Potengi era uma grande opção de proteção em relação aos intempéries do mar. E aquela área é uma área da prefeitura, que pode ser feita via uma PPP, e o plano diretor regulamentou a CPA 7. Pode ser feito um grande projeto via PPP que pode unir hotel, pode unir restaurante, pode unir praça pública, pode unir muita coisa. E preservação ambiental, que é sempre uma questão. Mas para poder ter a marina vai destruir. Volto a dizer, hoje, o produto turístico, ele é preservação. Ninguém faz um hotel para destruir sua praia. Ninguém faz um empreendimento para destruir sua área de mangue. Porque se ele vende isso, como é que ele vai destruir? Então, temos 2 exemplos, Cacá, para ilustrar isso. No Brasil, e aí, não estou falando da França ou dos Estados Unidos, estou falando do Brasil. Aqui, nós. Fernando de Noronha, que fez uma concessão do Parque Nacional Marinho. Se tem uma área frágil nesse país, é Fernando de Noronha, né? Uma ilha distante do continente, extremamente frágil, uma biodiversidade e tudo. Quem toma conta do Parque Nacional Marinho é uma empresa que paga impostos ao governo de Pernambuco, do governo federal nesse caso, e toma conta lá. Hoje, ela tem mais de 10 anos, já está lá. Hoje, os acessos estão muito melhores. A preservação ambiental está muito melhor. O outro exemplo são as cataratas do Iguaçu. Tem ambiente frágil como aquele? Tem, e é tomado conta por uma empresa. Então, é claro que essas empresas vão preservar, porque é o que eles recebem de receita. Então, se eu tenho uma PPP nessa área da Marina, e lá tem um mangue para ser preservado, e um ambiente para ser preservado, quem é que vai mais se preocupar com isso? A empresa que ganhou a concessão da Marina. Isso, e fica o IDEMA ou o IBAMA no seu papel principal, que é de fiscalizar, que é de atuar em cima daquelas empresas. Isso está tudo certo. Mas executar, está tomando conta. Hoje, o lema do IBAMA e do IDEMA, e é um lema extremamente ultrapassado, para preservar tem que cercar e fechar. Isso era na década de 80, no século passado. Hoje, preservar significa usar sustentavelmente aquele espaço. Porque aí as pessoas dão valor àquele lugar. Se tiver organizado, você dá valor. O parque daqui da Via Costeira, que hoje, onde era... vou falar do parque da Costeira, que eles chamaram lá, que eu esqueci o nome, onde era o antigo Vale das Cascatas. Se aquilo tivesse preservado, o uso era de um jeito. Como não está... Sim, sem estrutura nenhuma, sem dono. Então, esse é um exemplo claro que a gente poderia ter um produto na Via Costeira de acessibilidade para a praia, que infelizmente até agora não saiu. Mas a Marina, eu tenho esse pensamento. Exatamente. Se a empresa dona da concessão sabe que o alemão que está vindo no barco, ele quando chegar aqui, ele vai querer ter um ambiente preservado. Se ele não tiver um ambiente preservado, o cara muda para outra marina que está. É simples assim. A gente, antes de passar a ponte, eu queria... Nem estava aqui, mas agora, antes de passar a ponte, eu queria ver o Rio. Você falou no Rio aí, e a gente vê cidades no mundo inteiro onde tem uma vida, principalmente turísticas, né? Cidades turísticas, onde tem uma vida extraordinária ali, uma vida dioturna, ou seja, de dia e de noite você tem movimento nas margens dos rios. Nós temos uma margem linda do Rio Potengi, e recentemente tivemos aqui com o Felipe, ele falando sobre isso, né? Que ali a gente pode fazer um grande boulevard e tá ali um outro equipamento que seria fundamental para o turista, porque, George, os turistas daqui de Natal vieram lá atrás muito pelo passeio de buggy. Sim. E Natal não inovou. A gente não tem novidades para o turista. Então o cara vem uma vez, vem duas, é a mesma coisa e não é para ser assim. Na verdade, a gente... E aí vocês com certeza têm trabalhado muito em cima disso, mas ali a gente tem um diamante bruto ou não? Como é que vocês estão vendo? Existe possibilidade do turismo ir para ali? Eu acho que ela começa a partir de uma marina. Na hora que eu tiver uma área de marina, que eu possa ter, nessa área de marina, uma área de bares, restaurantes e tal, de frente para o rio, eu começo a ter alguma coisa. Hoje o rio é inacessível, e eu vou dizer por que ele é inacessível. Porque como tem uma atividade portuária naquela área,
e uma atividade militar são duas áreas que você não consegue desenvolver uma orla de rio, porque o militar tem as suas questões de segurança e a área de portuária tem a sua questão de movimentação de grandes embarcações. Então, são duas áreas que ninguém vai conseguir montar um negócio por isso. Mas tem três equipamentos, né? A Marina eu já falei, que podem mudar um pouco a cara disso. A Marina, o Museu da Rampa, que pode vir a ser o start para você ter um equipamento de uso da população e do turista, ou seja, um finitarde, a visitação ao museu, tal, acho que pode despertar esse lado do Rio, que precisa ter, tanto na Marina como lá, acesso para que os barcos turísticos possam sair de lá. Hoje usam o Yacht Club, que é um ambiente privado, não é muito coerente fazer isso. O passeio de barco integra o rio. Então, as pessoas estão na beira do rio, mas eu quero dar uma volta no rio. Se eu não tiver um acesso nesses lugares para que o barco possa encostar e fazer esse passeio, você perde muito dessa qualidade. Apesar que hoje já existem 2 empresas que fazem o passeio de barco no Rio Potengi com bastante sucesso. E o terceiro equipamento é a Ridinha. E aí mudou o lado. Já vamos para lá. Por quê? Porque a renovação do mercado da Ridinha e daquela área pode tornar a Praia da Ridinha uma opção para o turista, porque ele vai ter essa visão Rio, mar, Fortaleza dos Reis Magos, olhar Natal de frente. Quem tá do lado de lá da Ridinha, quem já foi, sabe que aquele espigão que tem lá é uma das vistas mais interessantes da cidade. Verdade. O turista não vai lá. Porque o que é que ele vai lá fazer o quê? Ele não tem nenhuma infraestrutura para isso. A partir do momento dessa reforma, nós entendemos que pelo menos em algum momento da estadia dele aqui, da semana que ele passa, os dias que ele estiver em Natal, vai ser um ponto para ele ir lá, fazer uma foto, comer alguma coisa, que não seja ginga, que ele não goste, não tem problema. Mas ele tá lá, ele cria um novo ambiente para isso. Então, acho que esses 3 produtos podem renovar um pouco essa esperança da gente utilizar o Rio. Que maravilha. Bons insights aí. A gente espera realmente que o turismo ocupe, né, esses espaços. O plano diretor trouxe uma novidade lá para a Ridinha, que é você poder fazer edifícios de até 30 metros. 10 pavimentos. 10 pavimentos, o que você também vai poder ter uma melhoria do ambiente econômico naquela área. Já falamos aqui, inclusive, sobre ser ali uma Barra da Tijuca, né? Como foi para o Rio de Janeiro, abriu-se o túnel ali e a Barra da Tijuca virou o que é no Rio. E aí a gente espera que a Prefeitura de Extremóis entenda, porque ali tem uma limitação geográfica, né? E que o plano diretor de Extremóis venha até mais ousado do que o de Natal para a Ridinha Nova. Estimular a Ridinha Nova. Porque termina Natal ali, mais ou menos no Caju ali, você... Um pouco mais, eu acho que é ali naquele... que tem o aquário de Natal. É antes. Eu acho, é antes. Eu achava que era Natal. É quase depois daquela curvinha ali. Então, assim, ali aquário já é... Ali já é Extremóis. Então, assim, existe uma área de expansão espetacular. É verdade. Com a ponte veio, com o acesso que está sendo feito para o mercado, né? Que é pista duplicada, iluminada, bacana. E de lá, se você sair para a praia, você passa a ter uma nova rota. E bons terrenos. Terrenos grandes que permitem você um fazer crescimento isso. maior. Vamos continuar no litoral ainda, antes da gente ir para o interior. Pipa, São Miguel, as áreas do nosso litoral que estão aí. Como é que o turismo está vendo isso aí? O que é que a gente tem? É assim, Pipa, eu entendo que ela teve... Pipa é orgânico. A gente hoje, né, tem a história do mercado tráfego pago e tráfego orgânico. Pipa nasceu espontaneamente. Então, ela tem o charme de quem se construiu sozinha. Se construiu a partir da integração de várias culturas. Obviamente, Pipa tem uma limitação geográfica muito difícil para expansão, né? Tem Mata Atlântica forte, tem os terrenos são por ter sido orgânico bastante desorganizados, né? Então, ruas estreitas, muito difícil esses acessos e tal. E aí é aquela história, ela se tornou o que é Pipa por causa disso. Então não dá para perder essa essência. Achar que um turista que vai a Pipa é aquele cara que queria ter uma infraestrutura de shopping, de área de... Não, aquele que vai para Pipa... Quer aquilo. Ele quer aquilo. Então, os empreendimentos que vão para lá, não só o turístico, mas imobiliários, têm que entender que o mercado que vai a Pipa é um mercado que pede essa integração com a natureza.
As pousagens de mais sucesso que tem em Pipa são quase nenhuma de concreto, são todas integradas. Madeira, integração com vegetação. Isso é que faz o sucesso daquele mercado, que é um mercado extremamente específico, muitas vezes une o de classe E com classe A na mesma rua. Demais, então, demais. Essa sensação do classe A poder estar de sandália e bermuda, ele não vai conseguir em outro lugar. Então, essa vila de Pipa e aquele ambiente que Pipa criou, ele tem essa característica muito forte. O empreendedor que vai para lá precisa entender isso. É tanto que alguns equipamentos que foram para lá não fazem sucesso, porque não entenderam essa pegada, né, de Pipa. Então, o que Pipa precisa ter, na minha visão, é que na desorganização da forma orgânica como foi criada, ela precisa ter organização moderna. Então, a rua de Pipa principal, durante há um bom tempo, em certos horários já não passa carro, né? Conseguimos isso depois de muita luta, de explicar isso lá para os... Mas ela precisa de uma repaginação urbanística. Ou seja, as calçadinhas vão ter que ser minimamente organizadas. O próprio piso, deixar de ser paralelepípedo é uma coisa que não existe mais. Você criar uma intertravada ali, você ia modificar completamente a cara. E o que aconteceu na Praça dos Pescadores lá, eu fiquei extremamente feliz. Uma parceria público-privada, onde uma empresa que explora a área comercial lá de Pipa reformou a praça. Não sei se você chegou a ver, mas ficou linda. Não vi. Com a cara de Pipa, tudo de madeira, bacana. Eles fizeram uma concha acústica, assim. Ficou espetacular. Então, fugiu daquelas obras de prefeitura. Porque a prefeitura, isso é a grande maioria, não é a de lá, para gerar uma obra, ela tem que fazer um castelo. Não, muitas vezes, você não precisa fazer castelo nenhum. Você precisa ser minimalista, porque o ambiente já é assim. Então, eu acho que quanto mais a prefeitura de Pipa fizer parcerias público-privadas para esses espaços serem adotados por empresas do lugar, mais sucesso a gente vai ter lá em Pipa. A gente tem aí a multipropriedade chegando também, muito forte, né? Acho que a Pipa e São Miguel, que é o que a gente vai falar agora, são dois espaços que estão sendo muito visualizados por esses empreendimentos. Como é que o turismo vê essa multipropriedade? Que também é turismo, né? Porque você termina sendo ali espaço de locação, não é um equipamento pronto ao turismo, porque ele também pode ser residencial. Então é um misto. É o uso misto, você pode... uso misto não é nem o uso misto que a gente fala aqui. São formas diferentes de usar o mesmo equipamento. Forma de uso. Como é que vocês estão vendo isso aí? A multipropriedade é um equipamento vocês defendem multipropriedade? São vocês também? Eu acredito que para o desenvolvimento do mercado turístico, multipropriedade, ele ajuda nesse processo. Porque, naturalmente, você dilui o risco, né? Então, você ajuda muito no processo. O que eu vejo é que existe, em muitos momentos, alguns tipos de multipropriedade que gera muito conflito entre o turista, que quer curtir um tipo de coisa, e o proprietário, que quer curtir outro tipo de outra coisa. Então, o projeto precisa ser muito bem feito para que dê certo. Especialmente em áreas que têm terrenos muito pequenos. Isso gera mais problema. Quando você vai fazer em áreas de grande volume, e aí São Miguel do Gostoso a gente já pode entrar nesse... É a tendência natural que aconteça. O que me preocupa em desenvolvimento do São Miguel do Gostoso é que, ao invés de multipropriedades, nós estamos gerando condomínios. E a multipropriedade ela tem uma diferença. A multipropriedade ela pressupõe que você possa ver aquele empreendimento como um hotel. E o que está acontecendo em São Miguel do Gostoso, na grande maioria dos projetos, são condomínios ou loteamentos, ou condomínios que você faça sua casa do seu jeito, porque é o jeito mais fácil de você ter seu payback. Mas eu não considero esse tipo de projeto como multipropriedade. Eles vão ser casas para aluguel. O problema de casa para aluguel é que ela não agrega promoção e publicidade para o lugar. Fiz minha casa, vou botar para alugar, ou vou ficar com meus amigos, ou vou botar no Airbnb e tal, mas o hotel, ele gera demanda.
o que a casa não gera. Então, o que eu estou entendendo em São Bento do Gostoso é que está se gerando primeiro a infraestrutura de hospedagem para depois gerar a demanda. Isso por causa dos grandes eventos, do Réveillon especificamente. Então, o cara constrói a casa pensando no Réveillon. Mas tem outros 52 finais de semana, né? No ano. Então, o que eu vejo é que a falta de hotéis vai gerar uma dificuldade de aluguel das casas. Então, não é porque um é contra o outro. É que em qualquer lugar do mundo, o desenvolvimento turístico aconteceu. Pousadas, hotéis e depois o imobiliário. E lá está invertido. Então, talvez em médio prazo a gente tenha uma super oferta de casas e pouca oferta hoteleira. E aí o que vai acontecer? O hotel tem um departamento comercial que joga na internet, que vai lá em São Paulo vender, que participa de feiras, mostra o destino que as casas não fazem. E aí vai ficar sempre Natal e sempre PRI para frente, porque teve um modelo de crescimento natural, que é pousadas primeiro, hotéis de médio porte, hotéis de grande porte, e daí o imobiliário chega. Então, esse é um alerta que eu trago, não como bola de cristal, mas porque o que a gente já viu em outros lugares. E o Ceará tem muito disso. Começou em alguns lugares, foi se fazer basicamente imobiliário, e hoje você tem muito condomínio meio que quase que abandonado nesses lugares. É um insight importantíssimo. Esse a gente vê no mundo todo. A Espanha também teve. A Espanha tem demais isso. Muito. Você vê prédios inteiros lá sem uso quase nenhum, né? Exato. O prédio está pronto lá e foi feito para esse fim de multipropriedade. Mas antes de existir o destino. O destino não tem demanda. Não tem pujança para isso. É muito bom, é importantíssimo isso. Vamos falar agora de aeroporto, meu amigo. O aeroporto aí, o turismo depende, é uma porta de entrada. 2 pontos também que a gente não falou, mas depois você puder dar um toque aí, que são os navios, que a gente também criou aqui um produto para receber navio, né? Que é um turista também. Sim, de bom poder aquisitivo, sem dúvida. E o aeroporto, a gente está com a nova administração, como é que vocês estão vendo aí? É assim, primeiro no navio, porque é rápido dizer, a gente nunca vai ter chance de ter os grandes transatlânticos do mundo aqui, e aí sempre falam erradamente que a ponte é o único problema. Na verdade, não é. A ponte ela tem uma limitação de altura, naturalmente, então vários daqueles transatlânticos não passariam. Mas mesmo que não existisse a ponte, eles não poderiam entrar aqui, porque a bacia de manobra do rio, nosso rio aqui, ela é muito curta. Então, hoje, os navios estão com 300 metros de comprimento, e a nossa bacia aqui é de 220 metros, mais as áreas que eles precisam de recuo, né, de segurança. Então, assim, não é só por causa da ponte. A ponte, claro que é um limitador, mas a gente nunca vai ter. Então, esse mercado, e o que me deixa extremamente frustrado, foi a obra, na época, sei lá, 10 anos atrás, de 70 milhões de reais, 80 milhões de reais, para fazer um terminal de passageiro para 3 mil pessoas, quando o maior navio que chega aqui é com 1.000. Então, assim, são coisas do nosso Brasil de desperdício. E aí existe hoje um terminal que não funciona para navio, nem funciona para cidade. Não, tudo bem, não funcionou para navio, mas vamos transformar isso numa área que pode receber eventos, pode fazer... Também não funciona. Então, é um desperdício. Sobre a parte do aeroporto, eu diria que, novamente, Natal foi abençoado. Porque já foi abençoado com muitas coisas. Infelizmente, nós, incompetentemente, não conseguimos fazer todo o potencial que tem aqui. Mas a nova administradora, a Zurich, né, que ganhou a relicitação, ela tem especialidade no Brasil, pelo menos, de equipamentos de médio porte, porque ela hoje reformou e está tomando conta do aeroporto de Florianópolis e o de Vitória. E são 2 dos melhores aeroportos do Brasil em todos os índices. Todos os índices. Comercial, índices de segurança, índices de satisfação do cliente, índice de satisfação das companhias aéreas. Então, assim, eles são muito parceiros das companhias aéreas, trazem voos novos mesmo, vão atrás. Eles têm na Europa a sua base, né, que é na Suíça, mas, por exemplo, na América do Sul, eles têm o aeroporto de Bogotá. Então, a outra grande vantagem é que, geograficamente, nós ficamos distantes do primeiro aeroporto mais próximo que eles têm, que é, no caso, Vitória. São realidades tão completamente diferentes.
concorrentes como a AENA, que toma conta de João Pessoa, Recife, Maceió, seria mais um aeroporto. A Fraport, que é do Ceará, desculpa, mas a gente não tem nunca o potencial econômico que o Ceará tem para esse tipo de atividade. Então, a gente sim ficaria em segundo plano, como ficamos em segundo plano da Inframérica por causa do aeroporto de Brasília. Então, foi a melhor notícia que a gente podia ter tido e agora é aguardar eles assumirem mesmo, que eu acho que vai ser até o final do ano, e ver os resultados positivos. Então, acho que o aeroporto foi uma grande sacada, e eu digo sempre, para o natalense que estava acostumado ao aeroporto perto, e iniciamos nossa operação pelo caminho da Zona Norte, o que era muito ruim em termos de deslocamento, né, de malha viária, nós ficamos com essa imagem que o aeroporto é péssimo, que é muito longe, que é muito difícil e tal. O turista, para ele não faz diferença. Ele quando viaja, ele andar 1 hora de carro para Ponta Negra, especialmente na Rota do Sul, né, que é onde a maioria trafega, ele não tem esse tipo de reclamação. Percepção. Nós temos desde sempre perguntamos, tal, o turista, não, tranquilo, foi tranquilo, vindo para cá, a estrada é boa, iluminada. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco a chave. O aeroporto não vai mudar de lá. Então, o que a gente tem que fazer é insistir com o governo federal e com o governo do estado e com as prefeituras envolvidas para que esse acesso seja sempre bom. Esse é o ponto mais importante. Então, acho que o aeroporto foi uma coisa muito positiva. Opa, maravilha. Então, temos boas notícias, excelentes notícias, desde nossa orla inteira, da cidade de Natal, a orla também do estado, a gente tem aí Pipa e São Miguel despontando nesse novo momento, né, do mercado turístico aqui da nossa cidade, e essa notícia do aeroporto que você nos traz é excelente, porque de novo o mercado imobiliário ele anda junto, sem dúvida, e a gente espera que volte também aqueles turistas internacionais, já que a gente está falando também de um operador de grande porte, que é europeu, né? Europeu, né? Que é um turista muito muito ligado a gente. A Europa é muito ligada, né? Portugal, Espanha, a Itália sempre foi um turista que vem muito a Natal, que desenvolveu o Natal para o nosso mercado imobiliário, com certeza. Nós estamos chegando ao fim do nosso KKCast. Eu quero lhe agradecer demais, George. Eu queria deixar aqui aberto você falar com o nosso público, a nossa audiência aí, dar as últimas palavras para que a gente encerre aqui nosso KKCast. Kaká, muito obrigado pela oportunidade. E assim, o que eu queria deixar aqui para o seu público é que acredite em Natal. Natal tem um potencial gigantesco, mas o que precisa são de novos produtos. E eu aqui citei algumas opções que a gente possa vir a ter para essa integração do turista com o natalense, com o mercado imobiliário. E nesse aspecto eu tenho muito orgulho de fazer parte de um setor extremamente competente. Nós desenvolvemos isso contra tudo e contra todos, né? A Beleza Natural estava aí, mas está nos nossos concorrentes também, e a gente conseguiu divulgar isso de forma muito, muito bem feita, e eu tenho certeza que os próximos anos a gente vai, a partir desses novos produtos, gerar nova demanda. Aquele cliente que já veio em Natal vai querer vir de novo, aquele estrangeiro que já veio em Natal vai querer vir de novo, ver as novidades, e todo mundo se beneficia. Maravilha, amigo. Vocês aí que participaram, a nossa audiência, muito obrigado. Estivemos aqui hoje falando sobre o mercado turístico, esse mercado tão importante para o nosso segmento imobiliário também. Falamos aqui com o George Costa, um papo super agradável, um papo que fluiu aqui, e espero que vocês tenham tido bons insights aí. Você que é investidor também, está pensando em investir nesse mercado turístico, que possa ser um momento em que você realmente vai tornar real esse seu sonho. Então, muito obrigado a vocês e até o próximo KKCast.